Fala aí, rapaziada, tubarãozada braba. No vídeo agora eu vou ensinar vocês passo a passo como trabalhar uma águia realista. Esse vídeo faz parte da mentoria que eu dou a um dos meus alunos do meu curso profissionalizante de tatuagens. Eu achei tão interessante as dicas que eu trouxe para ele que eu achei legal trazer aqui para vocês terem uma noção de como que é o trabalho. Não é simples, é difícil, mas eu vou ensinando passo a passo. Quem entra no meu curso profissionalizante, eu faço acompanhamento e eu trago toda uma estrutura para que o aluno possa estar confortável para fazer qualquer arte em qualquer cliente. Então fica comigo nesse vídeo. Fazendo a avaliação aqui da sua arte, eu resolvi fazer um vídeo que eu acho mais interessante, vai ficar mais fácil gravado, até mesmo para depois você quiser reavaliar os erros e melhorar, né? Então, primeiramente, por não estar habituado a fazer uma arte desse porte, realmente a gente comete vários erros. Então, eu vou te pontuar aqui os erros que são visíveis, né? A falta de paciência eu não vou comentar porque, como eu disse, você não está habituado a fazer esse tipo de arte. Então eu estou usando aqui um programa que eu uso para desenho e vou usar aqui uma paleta de tom amarelo para identificar. Vamos lá, essa parte aqui, vamos começar com essa parte aqui do pelo da águia. O erro aqui foi o quê? O seu trabalho em si, o seu trabalho todo, ele foi um trabalho linear, ou seja, mais composto por linhas. E alguns pontos você deu uma sombreada, você deu uma trabalhada sombreada, que eu vou te explicar agora, que deveria ter se tratado melhor os tons aqui, o degradê, né? Pra gente ter um efeito melhor. Mas falando aqui dessa parte aqui abaixo do bico, essa parte aqui em específico, você trabalhou os traços e saiu jogando sombreado. Então, o que você deveria ter feito? Nesse tipo de trabalho, você deve analisar bem a arte principal. Então, observe como que foi feito isso aqui. Isso aqui não são detalhes de pelo de traço firme, de traço sólido. O que é um traço firme e um traço sólido? Por exemplo, esse traço aqui do bico, esse aqui, esse pedaço aqui é um traço firme e sólido. Aí aqui o artista ele foi suavizando em alguns pontos para quê? Para você ter um efeito mais realista, até porque quando se trata de uma arte realista, você não pode ficar trabalhando toda em traços sólidos, mas alguns pontos. Esse pedaço aqui da narina da águia, por exemplo, é uma pintura sólida, porque é uma pintura bem preta, bem escura, então você consegue sentir a diferença de um tom para o outro tom. Então aqui trabalhou com preto puro, aqui a gente já sente que houve um trabalho de sume com degradê. Então o que você tem que fazer aqui? Nesse caso aqui, você tem que analisar a arte original e observar como que foi feito os pelos. Aqui eu acredito que a gente pode trabalhar utilizando um sume médio, dá para ficar legal. Até mesmo com preto puro você pode trabalhar. Isso se você não sentir dificuldade. Se você trabalhar com preto puro, a chance de ficar mais marcado, mais pesado, aquele risco mais forte é muito grande. Então aqui você tem que ver como que foi feita a concentração do sombreadinho. Aqui foi um sombreadinho. O artista, o tatuador ou tatuadora, né, foi trabalhando, puxando devagarzinho, ó, suave, sombreando. Tem um porém, você tem que analisar, no caso, aqui você está utilizando a arte de alguém como referência. Outra coisa é você utilizar a cabeça de uma águia original. Então o artista aqui, ele utilizou a cabeça da águia original e ele definiu quais os pontos que ele ia trabalhar mais escuros. Então veja esse exemplo aqui. Esses pelos aqui, ó, esse e esse, são mais escuros do que esses. Então é possível você sentir a diferença de um pelo para outro. Então você vê que a diferença de um tom daqui para cá é visível. E aí você faz o que? Você vai trabalhar, ó, vai começar de baixo para cima a arte,
Aí começa fazendo esse pedacinho aqui, puxando sombreadinho suave, ó. Aí vem trabalhando, ó, dando a sombreadinha, fazendo o riscado. Você não vai fazer firme não, você vai trabalhar meio que sombreando com a sua agulha de traço. É possível também fazer esse trabalho com uma agulha Magnum, até round Magnum. Uma Boost já não é tão legal, porque por ser mais grossa, né, ela não vai te proporcionar a possibilidade de fazer alguns pontos mais finos. Como a gente pode ver nessa arte aqui, ele finaliza alguns pontos, ó, bem fininho, alguns pontos dos pelos, para você ter esse visual. Então você trabalha, ó, esse pedaço aqui, ele não deu muita sombreada. Isso aqui eu acho que foi um sombreado para o final do trabalho. Aqui a gente fazendo uma avaliação, né? Eu não estou querendo definir como que o profissional trabalhou a arte, mas como que eu trabalharia essa arte. E pode ser, coincidentemente, que ele venha ter feito do mesmo jeito que eu faço. Então eu teria trabalhado aqui esses pelos aqui, sombreando e tal. E aí depois a gente viria dando uma sombreada por cima de alguns pontos, para poder dar esse efeito de alguns pontos mais altos da pelagem da águia e alguns pontos mais fundos. Os pontos mais fundos são os mais escuros e os pontos mais claros são os que estão sobressaltados. Se você visualizar bem, ó, a aparência, você sente que os pelos mais altos são esses aqui, ó, que estão mais claros. E geralmente os pontos de luminosidade são os mais altos ainda. São esses aqui que aí o artista colocou pigmento branco, região dos olhos, ó. São alguns pontos que foram trabalhados o branco para dar um detalhe mais sobressaltado ainda no detalhe do pelo. Então o que você fez aqui? Aqui você simplesmente saiu riscando uns traços, né? Claro, por ser uma pele artificial também não é a mesma coisa, mas porém eu estou aqui trabalhando essa explicação que dá para fazer, é possível fazer também essa arte aqui numa pele artificial. Note que a ponta aqui do bico é mais escura e você trabalhou ela toda praticamente em um tom e a gente sente a marcação aqui do sombreado. Não teve o degradê, não teve a cadência. A gente tem até aqui um corte, uma limitação entre o lado de cá e o lado de cá, o que não pode haver. Você deveria ter puxado mais o sombreado daqui, não podia ter ficado essa marquinha aqui, quase que um risco branco, no bico da águia. Tinha que puxar um pouco mais. Não sei, pode ser que você tenha visto esse detalhe aqui e sentido necessidade de querer fazer igual, porém ficou muito marcado, a gente sente a diferença, ó. Aí, o seu tá bem mais marcado. A ideia aqui do artista é puxar o degradê mesmo para a gente sentir a marcação. Outros pontos de marcação de sombra que você tem que ver, nem toda sombra é degradê por igual, tem sombra que tem que ser marcada. Por exemplo, aqui, essa região aqui, ele sombreou um pouco mais escuro nessa parte e depois ele foi puxando, suavizando, né? Deu um certo degradê, mas ficou limitada a essa região, porque é preciso você ver que tem deformidades, que tem algumas protuberâncias, alguns pontos mais fundos e alguns pontos mais altos no bico da águia. E isso vai trazendo cada vez mais a característica do realismo. Cada detalhe vai fazer a diferença para o seu realismo. E aí vamos analisar aqui, vamos avaliar outro ponto. Outro ponto que eu quero colocar aqui para você é em relação aqui ao olho. O olho a gente sente que ficou dois traços marcados, risquei aqui sem querer. Ficaram dois traços, o traço interno e o traço externo, e o meio você sente que tem outro tom, isso na da sua águia. Se a gente for avaliar a nossa arte que você usou como referência, não tem essa marcação. Aqui é pintado sólido, ó, por dentro. Você só sente um pouco nessa região aqui, ó, que foi feito esses dois pontos, para dar um detalhezinho aqui, ó, com branco nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, para a gente ter o efeito aí mais realista do olho da águia. Então esse ponto aqui também foi um ponto de falha. A gente sente essa mesma falha aqui no nariz,
que ficou marcado, né? Ficou marcado aqui o desenho e a parte interna mais clara. Então a parte interna tinha que estar também sólida para a gente ter aquele efeito ali. E outro ponto, se você analisar direitinho, o nariz da águia, ela não faz como você fez, ela não faz isso aqui, ó. Você simplesmente fez esse detalhe e deu uma leve sombreada por dentro. Mas não, ó, ela tem esse traço aqui, quase que um traço, né? Aqui, ó, morreu aqui no caso, aqui sobressaiu um pouco mais, aqui ele puxou sombreando. E aqui por dentro ele pintou e depois deu um leve sombreado por fora para a gente ter esse efeito aí de cavidade nasal do nosso personagem aí, que é a águia. Aqui foi um sombreado mais suave, provavelmente ele trabalhou com sume esses pontos aqui, ó, você sente a diferença do tom. Então aqui você consegue ver, diferença de vários tons. Olha só, aqui nós temos um tom nesse sombreado do bico, aqui a gente tem um outro tom e aqui nós temos um outro tom. Então a gente pode trabalhar aqui preto puro, vou botar um P aqui de preto puro, eu vou colocar aqui um M de sume médio e vou colocar aqui um 0 de sume zero, que é aquele que eu ensinei naquela aula. Não sei se você chegou a pegar essa aula, mas eu ensino isso no YouTube bastante. A galera sabe muito bem o que é o sume zero, que é aquele batoque com zero de pigmento praticamente, né? Você enche um batoque com diluente e depois você pode pingar uma gota lá do seu preto puro, ou apenas meter a sua biqueira com agulha suja do preto puro, de um trabalho que você fez, de uma parte que você trabalhou da arte, né? E aí você simplesmente coloca ali e bate, ela vai fazer o sume mais fraquinho de todos, que é para a gente ter uma sensação de textura. Então esse é o diferencial que eu estou passando aqui para você nessa arte. A parte mais profunda e mais escura aqui, ó, a parte de fora da águia, a gente vai ter a sensação de profundidade, isso é muito importante. E tem vários pontos aqui que você pode trabalhar, mas o que eu quero que você foque é nessa questão da pelagem. Trabalhe a pelagem. Eu quero que você faça novamente essa arte, porém você vai fazer com outra visão. Eu quero que você enxergue melhor os detalhes, faça com mais riqueza de detalhes. Olha só, você sente movimento de um pelo para uma direção, tá vendo? Meio curvo. Pode fazer esse detalhe com agulha de traço mesmo. Ó, aí aqui você já abriu mais, você tem uma densidade menor de pelos. Aí aqui mudando a direção aqui já ficou para baixo, um pouco frontal para o bico. Se você simplesmente pegar uma arte dessa e sair jogando os tracinhos para querer dar o efeito de pelo, não vai ficar legal. Olha o direcionamento da pelagem dessa águia. Essas partes mais escuras que eu estou fazendo aqui, ó, que eu estou demarcando, são as partes mais profundas. Então as partes que vão ficar sobressaltadas são as que vão dar a sensação de pelo mais alta. Olha isso, para a gente ter a noção. Agora vamos puxar aqui para sua arte. Você chegou a dar a direção, tá vendo? Mas eu acho que pode ter faltado de repente um pouco de paciência. Tinha que ter criado um pouquinho mais de pelo para dentro, um pouco mais de pelo para cá. Aqui você fez um detalhe bem fundo, grande. Tem que se avaliar a diferença e corrigir, entendeu? Aqui, ó, olha nessa arte aqui. Deixa eu deletar aqui todos esses pontos. Eu posso, ao invés de deletar, deixa eu mudar aqui a ferramenta. Vou utilizar aqui uma borracha. Vai ser mais rápido. A gente vou utilizar aqui uma borracha para a gente simplesmente apagar o que foi feito. Não tá dando certo. A borracha tá apagando é tudo. Deixa eu voltar mesmo aqui. Então a gente deleta tudo aqui. Eu quero que você avalie a diferença, entendeu? E corrija esses pontos. Então, ó, esse ponto aqui, ó, é detalhe de pelo sombreado. Deixa eu voltar aqui a minha ferramenta de caneta, ó, alguns pontos, tá vendo, ó, sombreado aqui com uma agulha Magnum dá para fazer isso, mas você pode trabalhar também com uma agulha de traço, porém a agulha de traço é mais difícil,
Então agulha Magno aqui, de repente, até uma Magno curva, né, a Round Magno, é possível você fazer esse tipo de sombreado aqui, ó, trabalhando ela de ladinho. Você vai pegar a agulha e vai trabalhando nesses movimentos aqui, ó, de ladinho. Não precisa ficar idêntico, mas você tem que seguir pelo menos esse padrão aqui, ó. Aqui tem uma sombreada, aqui tem uma, aqui tem outra, outra. E aí você fazer nessa marcação aqui. Geralmente depois que você faz esses pontos, aí você usa o Sumi Zero e dá uma trabalhada de sombreado. Você sente que tem uma trabalhada de sombreado aqui, você sente a diferença de um tom para o outro. Isso daí faz muita diferença nas artes, ó. E os pontos mais escuros eu quero que você note, perceba os pontos mais escuros e os pontos mais claros. Olha isso, dá um diferencial danado na arte. Olha esse pedaço aqui muito escuro. Aqui, ó, você sente que ele deixou entrar a parte mais clara. Aqui, ó, em outro ponto também não ficou um negócio muito reto. Você trabalhou essa arte aqui fazendo exatamente isso, ó. Você simplesmente vê aqui, ó, trabalhou sombreando, pã. Então tem que ter muita paciência. Trabalha essa arte ponto a ponto, tipo assim, nem que você tenha que trabalhar essa parte inferior aqui primeiro perfeitamente, o mais perfeito possível para ficar idêntico a essa daqui. Senão você não vai evoluir. Então, tipo assim, trabalhe o máximo que você puder. Se você ficar 7 horas, 10 horas só nesse pedaço aqui, não importa. É assim que você vai ver evolução, porque é necessário muita paciência. Então vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar novamente essa águia, e eu quero que você trabalhe esse ponto aqui primeiro. Os demais pontos, as demais regiões, você pode fazer em outro momento. Então você vai focar aqui e me envia somente esse pedaço aqui. Não importa o quanto tempo você demore, mas eu quero que esse ponto esteja o mais idêntico a esse aqui possível. Observe, ó, amplie a outra arte, ó. Veja esses pontos aqui que são mais escuros. Tente trazer esse degradê e esses traços mais para sombreado, não marcado igual você fez aqui. Isso daí vai trazer toda a diferença no realismo da sua arte. Então trabalhe o tempo que for necessário para esse ponto aqui. Ah, Marcelo, trabalhei 10 horas. Não importa, trabalhei 5 horas e está aqui o meu melhor desse ponto para eu avaliar. E aí depois que você trabalhar esse ponto, aí a gente vai trabalhar o restante da arte em outro momento. Mas eu quero que você finalize aqui e me envie. Esqueça o resto da arte, entendeu? Trabalhe só esse ponto. Vamos trabalhar por etapa. A meta agora vai ser essa região aqui. Finalizou essa meta, me envie. E aí depois a gente vai seguir para o restante da arte. E a gente vai ter uma evolução muito boa. Eu creio que a partir do momento que eu trouxe essa avaliação para você, eu tenho certeza que você vai olhar agora essa arte com outros olhos. Ó, note aqui a parte mais escura. Ó, e depois veio puxando sombreou mais suave. Mas isso aqui, esqueça isso agora. Vamos trabalhar somente aquela região da parte de baixo do bico, para a gente ver o diferencial que vai ficar agora do seu treinamento. Então é isso. Por hoje é somente isso. Vou aguardar você trazer essa parte aqui, essa meta que eu defini para você. Essa parte aqui de baixo do bico. Pode estar só o restante do decalque à mostra e somente essa parte aqui trabalhada. Eu quero ver o preto mais escuro, quero ver um preto mais denso, por exemplo, nessa região aqui, ó, ficou mais assume, é o que me parece. E traga essa região aí que eu vou trazer uma nova avaliação e a gente vai definir depois a nossa próxima meta.